Convite à reflexão número 77. Reencarnação. Valorizando a vida. Olá, quem vos fala é Sérgio Ferraça. Faço votos de que todos estejam bem. Para mim, é uma satisfação poder falar a vocês sobre o tema Reencarnação, valorizando a vida. Que neste momento sejamos envolvidos pelo nosso mentor para que desperte em nós o conhecimento necessário para o nosso adiantamento espiritual. Minhas irmãs, meus irmãos, esta dissertação, ela foi baseada no livro Liberta-te do Mal, no capítulo Utilidade da Reencarnação, escrito por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E eu começo dizendo que a vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Em consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte, de encantamento e conquistas, cuja aprendizagem o espírito se aformoseia e alcança os páramos da realidade. Joana de Ângeles. Bem, a ideia da reencarnação, ela não é recente e nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se de uma crença muito, muito antiga, cuja origem se perde no tempo. Encontramos, em 500 a.C., Pitágoras, que acreditava na imortalidade da alma e no seu progresso através de sucessivas reencarnações. Pela primeira vez, aparece na literatura grega a doutrina da transmigração da alma. Mas Pitágoras, na verdade, não foi o autor deste conceito. Ele o trouxe dos conhecimentos adquiridos com os indianos e dos egípcios, que o tinham desde os tempos imemoriais. Não sabemos ao certo como surgiu o conceito da reencarnação. Se foi através de uma revelação ou se foi através de uma intuição. Seja como for, uma ideia não atravessa séculos e séculos e não consegue impor-se à inteligência de uma sociedade se não contiver algo sério. A reencarnação, ela é apresentada pela doutrina espírita de uma forma mais racional, mais coerente com as leis progressivas da natureza e de conformidade com a sabedoria do Criador. Ela é uma consequência necessária da lei de progresso. Com essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. Como exemplo, as diferenças de posições sociais, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para os espíritos as existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pelo tempo de existência do espírito que, mais ou menos, aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condições moral inferiores. É a única que
que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas. Mas todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, lhes proporcionando as provas da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. As novas oportunidades proporcionam ao espírito um novo passo na direção do progresso. Para alguns desses espíritos pode ser uma expiação, para outros pode ser uma missão. Mas, para alcançarem a perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Portanto, a encarnação, ela é necessária ao duplo progresso, tanto na questão moral quanto na questão intelectual do espírito. Se falando na questão intelectual, ela é desenvolvida através da obrigatoriedade do trabalho. Como somos livres, trabalhamos no nosso adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos distrações, segundo nossa vontade em acelerar ou retardar o progresso, mas, por consequente, a nossa própria felicidade. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se, senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcançará em outro, de modo que os dois progressos, tanto intelectual quanto o moral, acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas pessoas inteligentes e muito bem instruídas com pouco adiantamento moral, ou até mesmo vice-versa. Já se falando na questão moral, a moral necessita de uma convivência social, onde o indivíduo se evidencia através das suas boas e das suas más qualidades, com as relações pessoais, ou através das suas relações pessoais, podendo exercer a bondade ou a maldade, a doçura ou a violência, a benevolência ou o egoísmo, a caridade ou a mesquinharia, a humildade ou o orgulho, a sinceridade ou a falsidade, a lealdade ou a má-fé. É importante salientar e lembrar que o estado corporal ele é transitório e passageiro. E é no plano espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. O espírito, ele progride igualmente no plano espiritual e se prepara para novos desafios e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Só que para isso é necessário um planejamento, podendo ser elaborado
pelo próprio espírito que deseja ou necessita reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tal, ou então ele poderá ser auxiliado por um espírito mais esclarecido, especialmente designado para essa tarefa. E o fator motivador para o espírito fazer as escolhas de suas provas ou concordar com as escolhas feitas por outros espíritos está relacionada à natureza de suas faltas, nos levando a expiações aos quais tem por objetivo o progresso espiritual. Desta forma, uns impõem a si uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem fazer, dando lugar às paixões inferiores que as desenvolvem. Outros decidem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. O certo é que, se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios na marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação. Todos os dias, no exercício de nossas atividades, de nossa vontade, formamos novas causas e refazemos os nossos destinos. Portanto, o planejamento reencarnatório, ele prevê, de uma maneira geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Escolhemos apenas os gêneros das provações. As suas particularidades correm por conta das consequências das nossas próprias ações, fruto do nosso livre-arbítrio. Joana de Ângeles, no livro Libertar-te do Mal, nos explica que quanto maior forem as nossas ofensas, mais intensas serão as nossas súplicas e mais ardentes serão os desejos da reabilitação, porque a nossa consciência ela irá exigir uma mudança de comportamento e uma adoção de valores mais elevados. Rogamos a bênção da reencarnação no lar que nos acolhe, com a família da qual necessitamos, aquela que não soubemos preservar quando estivemos em seu convívio e criamos os embaraços aos quais hoje retornamos, exigindo o nosso empenho para que haja a reparação. O passado sempre ressurge no presente, que organiza as paisagens do futuro. Aqueles que nos hostilizam são os mesmos afetos que prejudicamos anteriormente e que hoje rogamos uma oportunidade de reconquistá-los, voltando a conviver com eles. Entretanto, estão muito cautelosos contra nós, devido às lembranças essas que são inconscientes dos males que os fizemos
para eles em tempos anteriores. As enfermidades impertinentes, aquelas de diagnose difícil e de recuperação improvável, elas pertencem às nossas escolhas, das provações que pedimos para a nossa redenção. Os limites e desafios que nos afligem fazem parte das atribuições evolutivas que estabelecemos, porque reconhecemos que eram os melhores mestres de que necessitamos para poder nos recuperar. A carência afetiva, a solidão, o abandono que sentimos são as terapias para a valorização da solidariedade que destruímos no passado, da afetividade que traímos, do desrespeito ao amigo que se entregou em confiança e fidelidade. Os conflitos íntimos, a culpa e os complexos perturbadores que ressaltam são os resultados das análises que fizemos no além, de forma que possamos reencontrar o equilíbrio no silêncio, no nosso esforço íntimo de amar e alcançar a nossa autoiluminação. Joana de Ângeles nos orienta que mesmo parecendo em demasia os processos de purificação, que mantenhamos o bom ânimo, porque os espíritos que nos auxiliam em nossa existência atual nos confortam e revigoram durante o nosso desdobramento parcial pelo sono, atenuando desta forma as asperezas do programa da reeducação, ao qual nos encontramos submetidos. Quando nós tomamos a consciência da reencarnação e a da sua utilidade, a dor diminui de intensidade. As nossas aflições tornam-se mais diluídas e uma espécie de resignação toma conta do nosso ser, facultando-nos especial e peculiar alegria de viver. Tenhamos em mente que a reencarnação é o método sublime de evolução, no qual a divindade nos honra, nos arrancando da ignorância para nos conduzir ao rumo da sabedoria. Utilizemos todos os instantes para nos melhorar, para aprimorarmos os sentimentos e desenvolver a capacidade de entendimento e de realizações intelecto-moral, que nos permitirá a vitória sobre os vícios e as paixões perniciosas. Não vamos postergar o bem que possamos fazer hoje, nem os deveres que aguardam realizações, porquanto poderemos a qualquer momento sermos surpreendidos pelo fenômeno da desencarnação, deixando assim, na retaguarda, atividades interrompidas que poderão nos perturbar. Portanto, não aguarde pelo dia ideal. O dia ideal é hoje. A fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para bem viver, que é uma conquista pessoal, intransferível, especial, que jamais se altera ou se perde, fomentando felicidade e trabalhando pela paz que todos nós almejamos. Que Jesus nos abençoe,
e os nossos mentores estejam sempre conosco, nos orientando e nos conduzindo em nossa jornada. Fiquem em paz e até breve.